Olá, reconectados! Meu nome é Jubaco, sejam bem-vindos a mais um áudio de reconexão. E hoje vamos refletir sobre o tema que ganhou lá na enquete do Instagram, que é Eu me sinto sugado por determinadas pessoas. 60% do público lá do Instagram escolheu esse tema, então eu creio que seja uma sensação recorrente na vida de várias pessoas. O que provoca essa sensação? São as diferenças de vibrações. Então, enquanto nós não estamos completamente alinhados e equilibrados, a nossa vibração, ela oscila bastante. E quem está no caminho de autoconhecimento costuma ter práticas ou hábitos um pouco mais elevados. Em determinados ambientes ou com determinadas pessoas, esse ser já começa a sentir uma, entre aspas, vamos colocar aqui como interferência. Sabe quando a gente tinha um grupo de amigos e passa-se o tempo, a vida vai dando continuidade, e aí quando se marca um reencontro, já não conecta mais? Então tem muito questão de conexão, que é a lei da vibração, onde os semelhantes vão se atrair. Porém, isso é um conhecimento de muitos e muitos níveis, porque envolve muita energia, às vezes história kármica, às vezes a nossa espiritualidade nos coloca em situações para aprendizado. Então, é difícil colocar uma verdade absoluta sobre o que aquela determinada pessoa ou ambiente está te ensinando, está te trazendo. Mas sempre é um aprendizado. Qual é o aprendizado? Quando nós entramos em contato com pessoas e nos sentimos assim, é porque ainda em algum nível ou nós estamos julgando aquela pessoa ou algo da pessoa está ressoando com algo seu, e pode ser, claro, subconsciente, então não é fácil de detectar de primeira. Mas eu vou aqui dar um exemplo. Por exemplo, você não gosta de pessoas que falam alto. O tom da voz te incomoda em pessoas que são muito efusivas, que falam alto. Isso pode ter um gatilho subconsciente. E aí não tem como eu falar, você não gosta disso porque isso você é assim também. Não, isso pode estar registrado negativamente no seu subconsciente. Por exemplo, se os seus pais gritavam entre eles, ou se os seus pais gritavam com você, isso pode ter gerado qualquer sinapse, ficou lá no subconsciente, e hoje uma pessoa que fala alto te traz esse gatilho. Ainda que você não replique os seus traumas, eles existem. Quando a gente manifesta é mais fácil para que a gente observe, mas nem sempre nós vamos manifestar nossas dores. Às vezes, e quase sempre, através das relações nós vamos nos conhecendo mais. Por isso que é imprescindível que a gente conviva, que a gente tenha relações e não fique fugindo sempre em algum incômodo. Claro, ninguém deve permanecer em lugares tóxicos, mas o que precisamos observar é o nosso interior. Da onde saem os nossos incômodos? Por que essa situação se apresentou para nós? Se fizermos um teste, vamos observar que se a gente parar de julgar as pessoas que nos incomodam, metade do problema já está resolvido. Essa evolução de conseguir enxergar beleza em tudo e Deus no interior de cada pessoa faz parte do caminho de expansão de consciência, porque não adianta falarmos do eu sou, entendermos que todos temos a centelha e dizer ou sentir que estamos conectados à nossa centelha e não conseguirmos enxergar a centelha do irmão. Em último grau de expansão consciencial, ninguém deve nos incomodar, porque a nossa paz é interior, ninguém tem o poder de tirar a nossa paz.
A verdade maior é essa: ninguém tem o poder de tirar a nossa paz, a não ser que nós demos esse poder por meio de julgamentos, irritação, e tudo bem, porque estamos humanos aqui, então estamos aprendendo através da convivência. Então, quando falamos assim, aquela pessoa me suga, em algum nível você está dando poder para ela, está levando a sério o comportamento dela, está levando a sério ou tomando para si, ou as ofensas, ou as indiretas, ou a ironia, seja qual for o mecanismo de defesa que a pessoa use, o seu mecanismo está em rechaçar, em querer evitar a todo custo, e isso gera uma energia de rancor, de divisão, e é o contrário do todo, que é a harmonia e a união. A grande habilidade é aprender a equilibrar ou lidar com as diferenças das pessoas e entender que ninguém tem que ser do jeito que queremos. Ninguém tem que nos agradar, nós não temos que agradar ninguém, eu sempre falo isso, mas claro, devemos respeitar. Isso não significa que precisamos conviver, mas em determinados momentos da vida, nós estaremos inseridos em situações onde teremos que conviver e tentar conviver da melhor forma possível. Não ficar se sentindo sugado, se sentindo explorado. É um jogo de cintura de saber lidar com as diferenças. Porque estamos aqui em vários graus de evolução, cada uma com uma história e com aprendizado, com uma missão a cumprir. Então, dentro de nós existe um universo e a primeira vez que a gente percebe isso é na nossa própria família. Às vezes irmãos gêmeos, às vezes não, a maioria. São completamente diferentes em personalidades, ainda que tenham praticamente o mesmo DNA. Então, observem como cada ser é um universo. E isso é fantástico, porque nós temos oportunidade de nos observar através do outro. Então lembra, tudo é um espelho. Naquele último grau, o outro é só uma representação de nós mesmos. Então, quando algo no outro nos incomoda, ele está nos mostrando alguma vertente nossa que pode estar muito omissa ainda. É sempre um presente. É claro que no dia a dia as situações elas tomam outro peso. Mas para todo mundo que está aqui e já está preparado para lidar com outras informações, é mais fácil. O que a espiritualidade propõe é uma observação. Apenas observe, sem reagir, sem emburrar, sem trazer a revolta para a cena. Observe os seus sentimentos, suas oscilações. Observe o poder que você mesmo está dando para a pessoa, para o ambiente, o que naquele ambiente, naquela convivência, na verdade, de verdade está te incomodando. Porque é mais que isso. É mais do que jogar a culpa numa pessoa, num ambiente. É alguma insatisfação interna. É, além de tudo, uma grande desconexão interna com a centelha. Porque quando estamos reconectados de verdade com a centelha, a gente só doa, manifesta energia infinita. É infinito, é muito poder. Para a gente se sentir sugado, nós já temos que nos colocar nessa posição de estar passível de ser sugado. E vocês já entendem que essa energia não é uma energia conivente com a energia superior. Porque se é superior, emana energia. Joga, o nosso centro energético expande energia. O tempo todo estamos expandindo. Quanto mais alinhados, maior a nossa aura. A nossa aura atinge mais e mais metros, quanto mais alinhados estamos. Então a luz tem esse poder. E isso é uma coisa que, quando a pessoa já passou por várias terapias, já tem noção das suas crenças, autorresponsabilidade, já saiu do vitimismo, ela consegue cocriar melhor e ela consegue ter consciência do ser multidimensional que é.
Então, a partir daí, ela sabe que ela está exalando o melhor que ela consegue. Então, tem aquelas pessoas que a gente olha e fala, nossa, eu fico em paz quando eu falo com ela, ou eu fico em paz com a presença dela. Sim, porque esse potencial de paz também está dentro de você. Então, vamos olhar por todos os lados, não só as pessoas que a gente diz que tiram a energia da gente, mas as pessoas que abastecem a gente. Então, dito isso, nessa balança cósmica, o universo está equilibrado. E uma coisa que os meus mentores sempre me passaram, e isso aqui é a minha conexão, tá? Do meu ponto de vista, e é o que eu vivo na minha vida. Quanto mais a gente serve, ajuda, auxilia, mais energia e conhecimento a gente ganha. Não tem essa subtração, porque a energia divina ela não vai subtrair. Ela só vai somar, somar, somar. É que a gente nem aguenta tanta força, tanto poder e tanta luz. Porque, em primeiro lugar, nem merecedor a gente acha que é. Mas essa coisa de ficar sugado quando dá um auxílio, quando faz um trabalho, ou se sentir sugado em qualquer situação, é uma crença também. É uma crença na negatividade, é uma limpeza da negatividade que temos que fazer dentro de nós. É claro que alguns ambientes vão ser mais tóxicos, por próprias energias mais densas. Então, determinados ambientes, você entra num ambiente onde tem álcool, às vezes drogas, que é a mesma coisa, mas onde você tem substâncias que não são elevadas, uma TV ligada num canal de notícia, 5, 6 pessoas falando de doença, morte, reclamando. É claro que essa vibração vai afetar. Em último nível, não deveria, tá? Em último nível, nós entraríamos nesse ambiente e levaríamos a luz. Mas lembrando que nós estamos humanos e nem sempre estamos o tempo todo alinhados e ancorados. Essa é a graça e esse é o aprendizado. Então, se tem determinados lugares que já te afetam mais, não frequente. Mude o comportamento. Isso eu tô falando para lugares, né? Agora vamos comentar aqui de pessoas, né? Que gostamos sempre de falar dos outros, os outros, né? Então, aquela pessoa me suga. Por quê? Porque ela fala muito de doença. Como que você vai receber essa reclamação dela? Observando que a pessoa está presa na crença, presa na dor, presa no sofrimento, tenha compaixão e empatia. Em último grau, ouça a reclamação. É claro que é muito mais fácil falar, mas é um nosso aprendizado. Faz parte da nossa evolução. Como que nós vamos encarar as situações? Porque nós não vamos conseguir mudar as pessoas. Cada um tem uma missão, cada um tem os seus mentores. O universo, eu sempre falo, é organizado. Não adianta a gente... Por isso que a gente acha que gasta energia. Porque a gente quer mudar as pessoas. A gente às vezes quer impor o nosso ponto de vista e às vezes nem é por mal, mas queremos impor o ponto de vista e às vezes simplesmente a pessoa está presa na dor, ela só sabe reclamar. Ela está atraindo doença, ela está atraindo pobreza para a vida dela, porque isso virou a realidade dela e ela precisa reclamar disso. Se ela precisa reclamar disso, ela vai criar mais. E nós fazemos isso também, em vários graus. A gente mesmo entendendo disso, da lei de vibração, de atração, ressonância, nós também erramos o tempo todo. Então tinha uma frase de Chico Xavier, acredito eu, que ele falava que só porque o erro da outra pessoa é diferente do seu, você está julgando. Então só tem erros diferentes. Só que nós gostamos de colocar erros na balança e nós temos muita tendência de pesar mais o dos outros, né? Então a gente não repara que nós fazemos coisas iguais, às vezes em diferentes setores, às vezes com outras palavras, mas nós erramos também o tempo todo. Então, aquele tipo de erro te incomoda, mas ele é um erro igual todos. Nós erramos. O tempo todo estamos errando. Então, a gente não pode se colocar numa posição de essa pessoa me tira energia. Primeiro, porque tudo que é nosso, ninguém tira. A energia é a fonte da vida e é o que temos. Se a gente não sabe manipular bem a nossa energia, aí já é outra coisa. Aí vai ficar complicado
frequentar lugares, conviver com pessoas, ter diálogos sérios com as pessoas e profundos, vai ficar complicado, porque a gente não sabe direcionar a nossa energia, ou a gente leva tudo pro pessoal, ou a gente se sente esgotado, ou a gente acredita em ataque. Essa coisa de se achar o centro do mundo e tá todo mundo ainda tendo que evoluir e a gente evoluído. Não é assim que funciona, porque o mundo é um reflexo nosso. Então, a vibração geral, estatística do planeta, todos nós fazemos parte e somos responsáveis por tudo que acontece no planeta. É uma coisa só. Então, quem está no caminho de autoconhecimento começa a entender o que é a frequência atômica do todo. Então, se todos somos um, não tem como alguém te sugar energia. A energia está sendo equilibrada. Nada disso justifica você ficar em algum lugar tóxico. Claro, todos nós temos que saber nos posicionar, mas nos posicionar sem julgamento. Simplesmente assim, eu não estou evoluído o suficiente para lidar com essa pessoa. E tudo bem. Mas entender e puxar para si a autorresponsabilidade. Tem algo em mim que não está bem trabalhado. Então eu vou me trabalhar, porque eu preciso, não exatamente com a pessoa em si, mas eu preciso entender os meus incômodos, ir a fundo nos meus incômodos, nas minhas dores. Então é sempre um processo individual. É um processo e uma tomada de consciência individual. E o universo mostra as nossas fraquezas através dos outros. Então tá tudo certo. De repente, se você não cruzar com determinada pessoa no trabalho, na família, na vida amorosa, você não vai perceber alguma dor, algum gatilho seu. Então as peças estão muito bem posicionadas. Por isso que é importante ter uma visão mais elevada. Tudo está acontecendo por uma razão. Se a gente se fecha na dor da personalidade, nós não conseguimos entender a oportunidade que os espíritos estão tendo de evolução. E quando a gente julga, quando a gente se irrita, a gente desce a vibração, desconecta total do eixo central do eu superior, e aí não dá para entender mais nada. Então, se você der o poder para a situação, para o local, para a pessoa nesse nível de descer a vibração nesse ponto, aí não dá para entender nada, nem esse áudio. É um outro lugar de consciência. Se você está irritado, é a sua personalidade que está irritada e está refletindo o ambiente. As duas personalidades estão lá se conectando na dor. Ter consciência é olhar de fora. Deixa eu olhar de fora o que meu personagem está fazendo. Ai, meu personagem está esgotado. Ele não suporta ficar perto dessa pessoa. Sim, porque o seu personagem tá todo dolorido também. Entendeu? Que as máscaras que a gente veste, elas são fracas, elas são frágeis, elas se ofendem, se incomodam demais. Então, o incômodo é um sinal de que algo precisa ser mexido, para algo ser curado. Então, tudo é sempre uma oportunidade. Claro, com posicionamento. Ninguém tem que levar essas informações para um sentido mais radical de então eu vou suportar. Não, não é assim. O universo não é em sacrifício, é em observação. Às vezes o melhor para você será se retirar da situação, do local, para observar melhor. Aí cada um vai sentir aonde consegue e até onde consegue chegar. Fazendo um adendo aqui nesse assunto, quando as pessoas se sentem sugadas porque as outras só reclamam, ou a pessoa me vê e vem reclamar, ou vem pedir ajuda, sempre é uma oportunidade de servir e ajudar. Tem pessoas que já vêm preparadas, com um campo de trabalho preparado, geralmente terapeuta, médico, enfim, quem mexe com cura, vem com um campo de trabalho preparado. A gente nunca trabalha sozinho, tem equipes espirituais imensas trabalhando com cada encarnado. Então, a gente tem um campo de sustentação para aguentar a energia das dores, porque nós vamos evoluir assim também, é um aprendizado para todo mundo. Então, quanto mais a gente está alinhado e serve
abre os ouvidos, uma escuta, porque às vezes a pessoa, ela só quer reclamar. Isso é muito importante que a gente entenda. Na maioria das vezes ainda, a pessoa, ela só quer reclamar. Ela só quer ser ouvida. Ela só quer jogar alguma dor dela para fora. E às vezes ela joga essa dor para fora atacando alguém. Então, ter essa noção, sabe? Essa percepção mais aguçada para entender que às vezes a pessoa só quer reclamar. Ela não quer saber caminhos de cura, ela não quer saber de Ho'oponopono, ela não quer saber de milhares de terapias, ela não quer. Ela só quer reclamar. Ela não tem consciência para se conectar com o que você já se conectou. E tá tudo certo. Aonde que a gente se irrita e se estressa? Porque a gente quer que a pessoa tenha a mesma percepção que a gente teve. Só que até ontem, e hoje ainda, em vários assuntos, a gente não tem. Então é o julgamento. Se a pessoa chegou para você para reclamar de algo, para te contar uma história triste, entenda que é uma dor dela. Você pega a dor e encaminha. Isso não tem que te sugar, mas vai te sugar se em algum momento tiver algo dentro de você que vai ressoar com essa dor, que pode ser algo que você está negando, que está inconsciente. Então é uma observação e uma oportunidade. Mas entender que, e é o que eu sempre falo, e eu percebo sempre para os meus pacientes, pelo menos, com certeza eles querem mudar, eles não querem só reclamar. Por quê? A terapia estrelar não dá tempo. É canalizada, os mentores estão lá, não dá tempo. A pessoa reclama, ela já toma outra pergunta e aí vai mais profundo. Não tem tempo para o vitimismo. É acelerado. É um outro processo quântico. O processo de reclamar ou falar da vida é válido. Existem várias terapias que a pessoa fica só elaborando e é muito curador. É muito curador. Eu falo também, sempre oriento para as pessoas terem diários, escrever, dissertar, meditar, são processos de muita cura. E aí são estágios de consciência, às vezes a pessoa só quer reclamar, ela está insatisfeita, ela precisa tirar aquilo de dentro dela e ela vai jogar num ponto que ela se sentir confortável para jogar. Tem gente que tem sustentação para isso, tem gente que não tem sustentação. Às vezes um padre passa o dia inteiro lá ouvindo confissão e lamentação. Ele tem um campo de sustentação. Todo mundo está fazendo o que está fazendo por um propósito. Tem um campo de sustentação. Então, entender que tem coisa a mais. Tem coisa a mais. Às vezes a sua presença dá gatilhos na pessoa. Às vezes ela enxerga algo em você, isso causa algum gatilho ou causa alguma admiração enrostida de inveja e ela quer atacar. E aí, como que a gente vai receber isso? Se sentindo sugado? Então, a gente está aqui fazendo sacrifício na Terra. Então, eu vim aqui só para sofrer? Nós, todos, como filhos de Deus, a gente está aqui para sofrer. E eles iam jogar a gente aqui só para isso. Tem um aprendizado envolvido. E esse aprendizado é para ser no amor. É que, como eu já falei em vários áudios, a crença no sacrifício, no sofrimento é muito grande. É essa crença que faz todos nós nos sentirmos sugados. É a crença de que nós estamos vulneráveis. Se fortaleça. É só se fortalecer, ancorar, se alinhar no eu sou, se reconectar com o cosmos e nada, nem ninguém poderá interferir. Olá, reconectados!